Você já se perguntou por que Jesus usava parábolas para ensinar? Qual o segredo por trás dessas histórias simples, mas repletas de significado? As parábolas de Jesus não eram apenas narrativas, mas verdadeiras ferramentas de transformação. Elas continham mensagens profundas que atravessaram séculos e continuam impactando milhões de pessoas até hoje. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na sabedoria atemporal das parábolas, entender seu propósito e descobrir como podemos aplicá-las em nossa vida. Então, se você quer entender o verdadeiro poder dessas histórias, fique comigo até o final. As parábolas são histórias curtas, cheias de simbolismo, que utilizam exemplos do cotidiano para transmitir verdades espirituais. Jesus usava essa técnica porque sabia que a mente humana aprende melhor por meio de narrativas. Mas há um detalhe importante: as parábolas não são apenas histórias com lições superficiais. Elas foram criadas para despertar reflexão, desafiar crenças e revelar mistérios do reino de Deus. O próprio Jesus disse que falava em parábolas para que apenas aqueles com olhos espirituais pudessem compreender seus ensinamentos. Um dos exemplos mais conhecidos é a parábola do semeador. Jesus fala sobre um homem que saiu a semear, e as sementes caíram em diferentes tipos de solo: à beira do caminho, entre pedras, entre espinhos e em terra fértil. Essa história simples carrega uma lição profunda sobre como recebemos a palavra de Deus. Algumas pessoas ouvem, mas logo esquecem. Outras até aceitam, mas se deixam sufocar pelas preocupações da vida. Mas aqueles que verdadeiramente entendem e praticam geram frutos espirituais. Outro exemplo impactante é a parábola do bom samaritano. Jesus conta a história de um homem que foi assaltado e deixado à beira do caminho. 2 religiosos passaram por ele, mas não ajudaram. No entanto, um samaritano, alguém desprezado pelos judeus da época, foi quem demonstrou compaixão. Essa parábola ensina sobre empatia, amor ao próximo e desfaz preconceitos, mostrando que o verdadeiro servo de Deus é aquele que ama sem distinção. O mais incrível é que essas histórias continuam sendo extremamente relevantes nos dias de hoje. A parábola do filho pródigo, por exemplo, é um retrato perfeito do amor incondicional de Deus. Nela, um jovem pede sua herança, desperdiça tudo com uma vida desregrada e, arrependido, decide voltar para casa. Ao invés de ser rejeitado, seu pai o recebe com alegria e celebra seu retorno. Essa história nos ensina sobre arrependimento, perdão e a misericórdia divina. As parábolas possuem um poder que vai além do entendimento lógico. Elas afetam a mente e o coração ao mesmo tempo. Estudos mostram que histórias bem contadas ativam áreas do cérebro ligadas à emoção e à memória, tornando o aprendizado mais profundo e duradouro. Isso explica por que as parábolas de Jesus continuam sendo lembradas, discutidas e aplicadas ao longo dos séculos. Além disso, a estrutura das parábolas permite múltiplas interpretações. Quem as lê superficialmente encontra uma boa história, mas quem busca entender sua essência descobre ensinamentos profundos. Por isso, entender o contexto cultural e histórico das parábolas é essencial para captar sua mensagem verdadeira. Jesus falava sobre coisas do dia a dia, como sementes, pastores, pescadores e reis, para que seus ouvintes compreendessem facilmente. Mas sempre havia uma lição espiritual oculta. Hoje, muitas pessoas enfrentam desafios como ansiedade, medo e dúvidas sobre o futuro. E adivinha? As parábolas de Jesus oferecem respostas para esses problemas? A parábola da casa sobre a rocha ensina sobre a importância de construir nossa vida sobre bases sólidas, ou seja, sobre a fé em Deus. A parábola da ovelha perdida mostra que ninguém está fora do alcance do amor divino. Cada uma dessas histórias contém chaves para uma vida mais plena e equilibrada. Se pararmos para refletir, veremos que as parábolas também desafiam nossas crenças e comportamentos. Elas nos fazem perguntar: será que sou um bom solo para a palavra de Deus? Será que ajudo meu próximo como o bom samaritano?
Estou desperdiçando minha vida como o filho pródigo? Essas questões nos levam ao autoconhecimento e ao crescimento espiritual, exatamente como Jesus planejou. Agora que você entendeu a profundidade das parábolas, que tal aplicá-las no seu dia a dia? Comece lendo as parábolas de Jesus e refletindo sobre como cada uma delas pode transformar sua vida. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Vamos juntos espalhar a sabedoria dos ensinamentos de Cristo. E assim Deus quis.